sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. O meu nome é Gabriela e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus desenhos feitos em aquarela, mais algumas dicas. Então, sem muita enrolação, vamos logo pro vídeo. Bom, gente, o meu primeiro desenho feito em aquarela é esse daqui. Eu vou chegar bem de pertinho para que vocês possam ver. Esse desenho eu demorei em torno de 1h30 ou 2 para fazer ele. Eu tive muito trabalho fazendo o meu primeiro desenho. Mas muito trabalho mesmo. Vocês devem ter pensado porque eu tive tanto trabalho. Quando você lê assim, ele parece bem simples, mas assim, não é bem simples, porque o que aconteceu com esse desenho? Bom, esse papel, eu não sei se vocês repararam, mas ele não é um papel próprio para aquarela. Ele é bem fininho, ele não tem uma gramatura grossa. Então, quando eu fiz esse desenho, eu fiquei com muito medo de quando eu aplicava as quantidades de água para fazer o desenho, o papel se desfazia. Quando você chega bem pertinho, para vocês verem. Aqui, tá vendo? O papel começou a se desfazer, entendeu? Então, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é, quando vocês comprarem a sua tinta aquarela, comprem o papel próprio pra fazer esse desenho. Por quê? Porque a gramatura dele é bem mais grossa. Esse aqui, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, esse papel, ele é da Canson, ele é um A3 e a gramatura dele é de 300, então ele suporta bem a quantidade de água que você vai aplicar para fazer o desenho. Esses papéis aqui, que não são próprios, ele não suporta uma quantidade de água para que você possa fazer o seu desenho, entendeu? Eu gosto desse desenho porque eu acho que ele ficou muito bom, porque a folha não era própria e eu acho que ela suportou bem. Mas essa não é uma folha A4 normal, ela era uma folha que a minha mãe tinha. Eu acho que, se eu não estiver enganada, é uma folha para fotografia. Eu não sei bem, mas eu usei ela porque na época eu só tinha ela para fazer o desenho. Então, depois que eu fiz esse desenho, eu esperei mais um pouco e comprei o papel próprio para aquarela. Então, o meu segundo desenho, que eu vou mostrar para vocês, só vou pegar eles aqui, é esse daqui. Tá vendo? Vou mostrar ele, vou chegar bem de pertinho para que vocês possam ver o desenho. Bom, o meu segundo desenho, gente, o que aconteceu aqui nesse desenho? Eu demorei cerca de 2 ou 3 horas, mas eu quero adiantar para vocês que hoje em dia é uma dica que eu também quero dar para vocês, que é, gente, tenham paciência para fazer desenhos aquarela. A aquarela, ela é muito imprecisa. Então vocês podem ver aqui nesse desenho, eu fiquei muito desesperada e o motivo dele não ter ficado legal as camadas que eu fiz aqui no fundo e a roupa dela foi porque eu me desesperei muito quando eu fiz esse desenho e eu não esperei a tinta secar pra mim ver o resultado final para depois eu aplicar uma camada em cima para ver como que ficava. Eu fui lá e fui aplicando camada em cima de camada sem esperar secar, então vocês podem ver que o fundo já não ficou muito legal. Então eu quero dar essa dica pra vocês, que é quando você começar um desenho, você já tá 1h30 fazendo esse desenho, ou 1 hora, você para pra comer, para pra fazer qualquer outra coisa. Não se estresse, não se force, porque o desenho não vai ficar do jeito que você quer, porque como eu falei, a aquarela é muito imprecisa, mesmo que a gente aplique ali, agora a gente gosta de como a gente aplicou, mas ali, como a gente aplicou no papel, o resultado final não vai ser o que você espera, porque como eu te falei, você aplica ela ali e depois o resultado final não é nada do que você esperava. Então, tenham paciência. Esse daqui é o meu segundo desenho, vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Nesse daqui, eu já fui mais um pouquinho paciente em questão de fazer o fundo, que eu comecei primeiro a fazer o fundo dele, eu demorei cerca de 3 horas, porque depois disso eu fiquei parando para poder fazer outras coisas, porque eu não queria me estressar ao fazer o desenho. Então o fundo ficou bem legal, mas aí eu comecei a ter muita pressa para poder terminar ele no final, aí acabou que a lua não ficou legal. Esse aqui era para ser uma lua, mas não parece nem um pouco com uma lua, e eu acabei fazendo essas constelações, só que eu não gostei muito, eu só gosto do fundo mesmo do desenho, mas eu não gostei nem um pouquinho da lua e das estrelas que eu fiz. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Bom, esse aqui... Esse daqui é o meu segundo desenho. Ó, meu terceiro desenho, desculpa, gente. Tô perdendo a contagem. Esse
terceiro desenho, eu gosto bastante dele, porque aqui eu já fui bem mais paciente. Eu demorei cerca de 2 dias pra terminar ele. Eu comecei ele na tardezinha e depois eu terminei ele de manhã, no outro dia seguinte. Eu parei, eu esperei as camadas, como eu já te falei, as camadas secaram, eu apliquei a tinta, esperei a camada secar, aí depois eu apliquei mais por cima e esse foi o resultado final. Eu gosto bastante dele. E uma terceira dica que eu quero dar pra vocês, gente, quando vocês forem fazer o desenho, se vocês não quiserem esperar a tinta secar, vocês podem usar secador. Eu normalmente uso o secador, mas tem vezes que eu também espero o desenho secar naturalmente, entendeu? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é do segundo desenho que eu usei secador, é que, tá vendo? Normalmente eu espero ele secar mais, normalmente, né? Espero ele secar do que usar o secador, porque às vezes sai, quando você espirra, você usa o secador, espirra a tinta pra cá, tá vendo? Então, esse é o meu terceiro desenho, como eu já mostrei. Então é isso daqui. Eu gosto bastante dele. E, bom, o meu quarto desenho foi esse daqui, vou mostrar ele pra vocês. Quando eu fiz esse desenho, eu cheguei a fazer 3 desenhos no mesmo dia, se eu não estiver enganada. Eu demorei bastante pra fazer esses desenhos, eu demorei acho que 2 horas em cada desenho, porque como eu falei, eu não me estresso mais, eu fico parando, mas tem vezes que eu corro e acaba não dando certo. Bom, eu gosto bastante dele aqui, eu já consegui aplicar a técnica do fundo que eu queria, que era fazer aqui branquinho e botar aqui várias cores, entendeu? Que eu consegui botar um roxo misturado com rosa e azul, então eu gostei bastante. A única coisa que eu não gostei muito nesse desenho foi essa trança, porque eu não sei por que diabos eu botei essa trança aqui e isso daqui que eu botei em cima da cabeça dela, tá vendo? Eu não sei por que eu botei isso, eu não gosto do que eu botei ali. Mas, fora isso, eu gosto bastante do desenho. Acho que ele ficou muito legal. Muito bonitinho. Ele é um desenho que eu fiz, inspirada no Pinterest. A quarta ou terceira dica, se eu não estiver enganada, que eu quero dar pra vocês é que quando vocês não sabem o que desenhar, usem o Pinterest. Eu uso bastante ele pra eu pegar fontes de inspiração pra fazer os meus desenhos. Esse daqui é o meu... Espera só um pouquinho, gente, deixa eu só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Meu 6º desenho. Como vocês podem ver ele aqui. Eu gostei muito do cabelo que eu fiz nesse desenho. Eu achei que ele ficou muito legal na questão de luz, sombra. Eu gostei muito da coloração dele. Bom, gente, o meu 7º desenho, esse aqui é o meu 7º desenho, vou mostrar ele bem de pertinho pra vocês. Mostrei de cabeça pra baixo aqui pra vocês. O que acontece? Esse desenho era só pra mim fazer o fundo, eu queria me fazer uma mistura de cores pra ver como que ficava. Aí só que eu achei que ia ficar muito sem graça se eu deixasse o fundo, só o fundo. Então eu peguei e fiz essa flecha. Fiz essa flecha aqui, essas 2 flechas interligadas. E como eu falei pra vocês, eu usei o secador, aí acontece que a tinta acabou vazando, então eu peguei pra não deixar, sabe, assim, só uma tinta vazando, eu fui lá e fiz com um pincel várias outras tintas assim, ó, vazando assim, linhas de tinta vazando, e o desenho ficou assim. Eu gostei bastante dele, pra ser sincera, eu gosto muito dos meus desenhos, tem algumas coisas que eu fiz que não me agradam, mas normalmente eu gosto bastante deles. Meu 7º, esse é o meu 8º desenho, vou mostrar isso pra você bem pertinho. Esse desenho eu peguei de referência, foi no Pinterest dessa moça descendente afro-americana. Eu gostei muito do cabelo dela e eu queria ver se eu conseguia fazer ele na aquarela. E eu também gostei porque ela tinha o olho verde e a pele bem moreninha, então eu fiz. Que eu peguei era só a moça mesmo, então eu fiz essas margaridas, né, nela. E peguei, aí eu ia deixar só ela e a margarida, só que eu achei que não ia ficar legal se eu não fizesse nada no fundo. Então eu peguei um amarelo, laranja e fiz o fundo assim, ó, bem redondinho, e apliquei no fundo amarelinho, laranja. Eu achei que ficou bem legal, porque
deu mais cor ao desenho, sabe? Não deixou... Eu sentia que tinha algo faltando no desenho. Aí eu acabei botando esse fundo e eu gostei bastante do resultado final dele. E esse aqui é o meu 10º desenho. Vou mostrar pra vocês bem de pertinho ele. Esse desenho eu também peguei, eu vi uma técnica na verdade no Pinterest e eu tentei aplicar ela nele e, pra ser sincera, eu gostei bastante do resultado final. Eu acho que eu podia ter trabalhado um pouquinho melhor na questão das águas vivas, mas eu gostei bastante. Eu usei a posca para fazer o contorno das águas vivas, então eu gostei bastante. Assim, eu acho que podia ter ficado melhor, acho, mas eu gostei bastante dele. É um dos meus desenhos, assim, entre todos que eu mais gosto, tirando o da menininha, como eu falei pra vocês. Ele é um dos que eu gosto bastante. E o meu penúltimo desenho é esse aqui. Eu fiz ele quando eu fui pra praia com minha mãe e com meu pai. E o que acontece? Eu vi a paisagem, ela era muito bonita. Só que no dia eu não tava muito inspirada pra fazer o desenho, mas eu não tava com meu telefone, ninguém tava com o telefone naquele dia. E eu tava com meu material no carro, então eu peguei o material e pintei a praia. Só que no final eu acabei não gostando muito do resultado. Eu não gostei muito das nuvens que eu fiz aqui no fundo, não acho que ficou parecido com o dia, não gostei da coloração que eu fiz dela. Também não gostei da montanha. Eu tinha até gostado dela antes, mas eu achei que faltava alguma coisa nela, então tentei botar uma tinta verde pra ver se eu conseguia fazer alguns matins, mas fiquei com muita preguiça, não terminei direito, então deixei do jeito que tava, então não gostei. A única coisa que eu posso falar que eu gostei muito nesse desenho foi a coloração do mar. Eu acho que estava bastante parecida com a d'água daquele dia. Eu também não consegui fazer aquela espuminha branca da água. E a areia, eu gostei bastante da tonalidade da areia. Acho que estava bem parecida com a do dia também. Esses são os únicos pontos positivos que tem nesse desenho, porque eu não gostei muito dele. Mas, bom, fazer o quê? Aceitemos. Ficou assim, vai ficar assim. E esse aqui é o meu último desenho em aquarela. Eu gosto bastante dela. Eu peguei e tinha feito ela de corpo, mas eu não gostei do corpo dela, então eu cortei ela pra fazer. Eu também tava pensando em colar ela num caderno meu, num dos meus sketchbooks que eu tenho, mas acabei não colando e deixando ela solta. Mas eu gosto bastante dela. Eu gosto bastante da coloração que eu fiz, a pele dela. Eu também gostei que, se você botar na luz, você pode ver que ela tem uma tinta metálica. Então eu gostei bastante dela também. Eu refiz ela de um desenho que eu tinha. Então, quando eu for fazer um sketchbook, personalizar um sketchbook meu e eu for usar ela, eu vou avisar pra vocês. Bom, eu tenho mais esses 2 desenhos que eu também queria mostrar pra eles. Eles não são feitos em aquarela, são feitos num papel mesmo, normal de desenho. Um papel simples, aqueles cadernos de desenho, de arte, que você compra em qualquer loja. Mas eu gosto bastante deles. Nesse desenho eu só usei, na verdade, eu usei o lápis vermelho, um lápis dourado e o lápis preto normal de escrever. Mas eu gostei bastante do resultado. E uma caneta que eu tinha de ponta fina também, mas eu gostei bastante do resultado e eu queria mostrar pra vocês. E tem esse desenho aqui, que eu fiz de uma demôniozinha. Eu gosto bastante desse desenho, por causa do cabelo. Quando eu fiz esse desenho, eu tinha perguntado à minha amiga como que ela fazia o cabelo, ela me ensinou e eu gostei bastante quando eu apliquei a técnica, ficou bastante legal o cabelo dela. E também gostei dos olhos dela também. Eu gosto bastante desse desenho, por causa ainda mais do cabelo. O cabelo dela ficou incrível, a técnica que eu apliquei. E... bom, é isso, gente. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e compartilhem também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Comentem também, deixem nos comentários o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo.